tarde, pessoal. Então, até agora a gente estudou um pouco sobre o que é história, sobre fontes históricas, sobre a pré-história, ou como a gente chama agora, história dos povos sem escrita, já que antes da invenção da escrita havia grupos humanos e eles têm história para contar. Contudo, nós estudamos apenas em um contexto geral, ou seja, a gente estudou o período paleolítico, neolítico. Hoje, na aula, nós vamos aprender um pouco sobre a pré-história na América, esse que é o nosso continente, esse que é o nosso lar. Vamos lá? Olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender sobre teorias da América, o povoamento, afinal, como o homem chegou no nosso continente. Essa primeira imagem vocês vão observar o mapa da América. Esse mapa foi apresentado para vocês no material enviado. Gente, esse é o nosso continente. O continente, ele vai englobar vários países, ok? E o nosso continente, ele vai ser dividido entre América do Norte, América Central, América do Sul. Lembrando que o Brasil, ele se encontra na América do Sul. E aí, pessoal, nós devemos continuar nosso estudo lembrando a origem do homem, né? Que veio do continente africano. Mas como sabemos que ele veio do continente africano? Muitos estudos arqueólogos evidenciam a origem do homem na África, né? Nesse continente enorme. E que a partir desse continente eles começaram a se deslocar para outros locais do mundo. É aí que nosso estudo começa. Como eles saíram lá da África, atravessaram o oceano e vieram parar na América. Ainda se tratando da origem do homem na África, muitos arqueólogos utilizam fósseis e um dos fósseis mais antigos encontrado é de um esqueleto chamado Lucy, que foi escavado em 1974 e foi aclamada como o mais antigo humano primitivo, homídeo. E através do estudo da Lucy, podemos entender como houve o deslocamento de outros homídeos. E outra coisa, a região da África que ela foi encontrada foi na Etiópia, ok? Então, agora nós vamos ver quais as teorias que falam sobre esse deslocamento humano. A primeira vai ser a teoria do Estreito de Bering, ou teoria clovista. Gente, essa é a mais conhecida teoria de ocupação. Ela foi realizada a partir de uma série de pesquisas desenvolvidas no sítio arqueológico de Clovis, nos Estados Unidos. Segundo essa tese, a ocupação ela teria acontecido há cerca de 11.500 anos atrás, momento em que a diminuição do nível do mar permitiu que uma faixa de terra emergisse e assim pudesse ligar a Sibéria ao Alasca por meio de um estreito. Dessa forma, essa teoria defende a ideia de que os primeiros ocupantes da América teriam vindos da Ásia, atravessado o Estreito de Bering, que vocês podem ver na imagem, chegado à América do Norte e, consequentemente, ter descido para a América Central e a América do Sul. Aí, pessoal, eu gostaria que vocês imaginassem agora esses grupos de homídeos, como o da Lucy, que viveu há cerca de 3,2 milhões de anos atrás lá na Etiópia. Ela e seus amiguinhos, né, seu grupo, eles acabavam saindo da África e se deslocando para regiões ali próximas, afinal eles andavam a pé, como a Ásia, a Austrália, que vocês observam aí no mapa. E com o passar do tempo, como eles passavam muito tempo nessas regiões, em determinadas regiões, dependendo do grupo, porque tinha grupo que se fixava e tinha grupos que davam continuidade à caminhada. E dependendo da região, eles acabavam adquirindo características de acordo com o clima, de acordo com a vivência ali naquela região. Na Ásia, por exemplo, é onde hoje vivem chineses, japoneses, e sabemos que eles têm algumas características específicas ali da área, como olhinhos puxados, cabelo preto.
Enfim, mas voltando aqui para a questão dos hominídeos, acredita-se que a América ela foi povoada a partir de grupos que viviam nessas regiões da Austrália, da Ásia e que se deslocaram para a América. E nossa primeira teoria, que é essa teoria de Bering ou de Clovis, vocês podem observar aí nesse mapa que eles atravessam durante um período de era glacial onde se formou essa bendita estrada. Então eles chegam à América do Norte e depois à América do Sul. Pessoal, esse estudo sobre o Estreito de Bering ou teoria de Clovis, ele foi feito e aceito por causa de evidências, por causa de fósseis, como vocês podem ver na imagem. Acredita-se que esses fósseis pertencem a esse povo da cultura Clovis, que foi encontrado na região do Novo México, ali na América do Norte, que onde hoje é os Estados Unidos. Essa passagem, concluímos que ela foi feita em mais ou menos 11,5 milhões de anos atrás. Contudo, novas teorias, novas descobertas, novos fósseis vêm e derrubam essa teoria, como a teoria das múltiplas entradas. Nossa segunda teoria. Afinal, o que é a teoria das múltiplas entradas? Pessoal, essa teoria foi desenvolvida a partir de pesquisas e descobertas feitas nada mais, nada menos do que no Brasil, lá na região de Minas Gerais. Precisamente em Lagoa Santa, na Gruta da Lapa Vermelha, onde encontramos um sítio arqueológico. Afinal, o que é um sítio arqueológico? De acordo com o mapa do Brasil, nós temos alguns sítios arqueológicos que são muito importantes para a história do nosso país e do nosso continente, a América. O sítio arqueológico é um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, como pinturas, construções antigas, túmulos, artefatos, ou como no caso do cultura Clovis, foram encontrados restos de ossos humanos. Vocês observam, de acordo com a tela, que no Brasil existem vários sítios arqueológicos muito importantes. O mais próximo de nós vai ser encontrado aqui no Piauí, chamado Boqueirão da Pedra Furada, considerada pela Unesco um patrimônio cultural da humanidade. O da Lapa Vermelha, em Minas Gerais, é o sítio arqueológico onde o crânio da Luzia foi encontrado. Luzia é de inestimável valor científico por se tratar do mais antigo fóssil humano já encontrado no Brasil e nas Américas. Seu crânio pertence a uma mulher que viveu há cerca de 11.000 anos atrás. Na verdade, a descoberta de Luzia é um problema para os cientistas que defendem a tese que o Homo sapiens chegou na América há 11,5 mil anos atrás através do Estreito de Bering, que é a primeira teoria que nós estudamos. Com a descoberta da Luzia e a datação do seu fóssil, torna ela um fóssil mais antigo. A diferença não é tão grande, é cerca de 2, 3 mil anos, mas ainda assim torna ela um fóssil mais antigo do que os primeiros fósseis encontrados na região de Clovis. Luzia, gente, ela era uma mulher que estava na faixa dos 20 anos de idade quando morreu. Tinha mais ou menos 1,5 m de altura e possuía traços negroides, ou seja, tinha o nariz largo, olhos arredondados. A reconstituição do seu rosto foi feita em 1999 por cientistas e arqueólogos da Universidade de Manchester, na Inglaterra. E o que esses traços negroides trazem como evidência para nós entendermos ela enquanto história, enquanto fóssil que muda a teoria pré-existente? Pessoal, lembra que a teoria do Estreito de Bering dizia que as populações, os grupos humanos que vieram da Ásia tinham características asiáticas? Então, a Luzia e seu grupo possuíam características bem distintas daquele primeiro grupo de homídeos que foi encontrado na região de Clovis. Voltando e revisando, a teoria de Clovis ou de Estreito de Bering se baseia nesses fósseis, nessas evidências que datam de 11,5 mil anos atrás. A Luzia, esse fóssil encontrado no Brasil,
data apenas de 11.000 anos atrás. E os dois grupos são de características bem diferentes. Enquanto o grupo da cultura Clovis apresenta características asiáticas, o grupo da Luzia vem apresentando características negroides. E outra coisa, pessoal, que é muito importante a gente comentar aqui, mas que é um fato triste, é a perca do crânio da Luzia. Infelizmente, em 2018, em 2 de setembro, o Museu Nacional do Brasil, localizado no Rio de Janeiro, acabou tendo um incêndio de grandes proporções. O crânio da Luzia estava guardado em uma de suas salas e com o incêndio ele acabou pegando fogo e se perdendo em meio aos destroços. Por que isso é algo muito triste? Gente, as pesquisas científicas, elas necessitam de muita tecnologia. Nós ainda temos pouca tecnologia, mas com o tempo, quem sabe, não seria descoberta novas formas de pesquisar e em cima do crânio poderíamos ter descoberto novas evidências, mas com a perca isso não vai ser mais possível. Então, pessoal, assim surge a teoria das múltiplas entradas, que é uma teoria que vem para complementar a teoria do Estreito de Bering. A teoria das múltiplas entradas tem como principal evidência o crânio da Luzia, por conta de sua datação que é mais antiga. E o que ela quer nos dizer, afinal? Ela quer dizer, gente, que abriu-se um caminho para uma nova teoria que supõe que os primeiros homens eles teriam vindo de pequenas ilhas da Polinésia ou da Oceania. Supostamente, esse deslocamento teria sido realizado em pequenas embarcações que possibilitariam navegação por pequenos grupos vindos de longa distância, como da Oceania ou da Polinésia. Dessa forma, pessoal, a teoria das múltiplas entradas sugere que o homem chegou na América vindo de várias partes do globo através dessas pequenas embarcações. E é muito importante também ressaltarmos que uma teoria de forma alguma vai invalidar a outra, pelo contrário, elas se complementam. A teoria do Estreito de Bering, ela vem, na verdade, para fortalecer a teoria das múltiplas entradas. E por enquanto é isso, pessoal. A gente continua em nossa próxima aula. Beijos e abraços!